Fala galera, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, meus queridos agrônomos, engenheiros agrônomos do quarto período CP Pitanga. Sextou, meus queridos, com a minha disciplina em gestão empreendedora em APS, nessa sexta-feira, dia 3 de setembro, uma véspera de feriadão aí para muitos, né? Muitos vão estender aí, mas lembre-se, depois das 22h40, porque até as 22h40 vocês têm um compromisso comigo aqui de estar participando da nossa aula, né? Contribuindo da nossa aula, vendo a nossa aula nesses dias de hoje, beleza? Lembrando que a partir das 19 horas também estarei disponibilizando essa videoaula que vocês estão me vendo e me ouvindo aqui nesse momento, o material de apoio dessa aula e hoje o material complementar, né? Por quê? Nós já tivemos, deixa eu relembrar aqui, né, meus queridos e minhas queridas, nós já tivemos 2 conteúdos que eu já trabalhei com vocês, né? Lembra lá da introdução à administração, o PDCO, depois a gente foi para a teoria geral da administração. Na semana passada vocês fizeram, até vocês acabaram de me entregar aqui. Quem não entregou, corre lá para me entregar, né? Uma atividadezinha valendo 2 pontos, que era até para agora, minutos atrás, né? E hoje eu vou estar disponibilizando o conteúdo dessa aula aqui para nós, né? Sobre teorias modernas de gestão. Eu quero trabalhar hoje com vocês com relação a isso. E na próxima sexta-feira, dia 10, a gente vai finalizar o nosso conteúdo, né? Também com uma atividade avaliativa, mas lá, né, na sexta-feira que vem, para a gente finalizar o nosso conteúdo, porque lembrem, né, que a partir do dia 15 de setembro, ou seja, daqui a 2 semanas, menos que 2 semanas, nós estaremos iniciando a nossa semana de provas, né? E vocês sabem, né, que a nossa semana de provas também em APS vocês irão fazer uma prova, né? E disponibilizar no Classroom de vocês. Bom, vocês já têm mais ou menos, já sabem como é que funciona, beleza? Então hoje, eu estou disponibilizando essa videoaula aqui para vocês, o material de apoio e também o material complementar, beleza? Vem comigo e eu quero que vocês participem no dia de hoje. Não é por ser sexta-feira, é que vocês não vão participar, beleza? Mande um print lá para mim no grupo do WhatsApp. E lembrando que eu estarei no grupo do WhatsApp para tirar qualquer dúvida, beleza? Vamos lá? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Acabando já o bimestre, né, meus queridos? Então, só lembrando que na próxima aula do dia 10 nós finalizamos os nossos conteúdos e terá, né, uma atividade avaliativa. Por quê? Porque a nossa prova bimestral valerá 6 pontos, né, como eu já tinha explicado para vocês lá nos inícios das nossas atividades. Parei aqui de apresentar. Né? E nós teremos 4 pontos de atividades avaliativas, né, trabalhos que a gente vai fazendo durante o bimestre, beleza? Mas aí eu vou explicando melhor para vocês aí na próxima aula, durante a semana aí da nossa última aula de conteúdo. Então, vamos lá, meus queridos. Então, creio que está compartilhando aqui a minha tela com vocês. Gestão empreendedora, engenharia agronômica, quarto período, 3 de setembro de 2021, tá? E hoje eu trouxe para vocês, então, para dar complementar, né? Porque nós vimos na aula passada sobre teoria geral de administração, lembram? Tem diversas administrações, administração clássica, teoria contingencial, tem teoria das relações humanas, né? Tem para abordagem sistêmica, tem as questões de administração por resultados, que por exemplo, vocês vão ser contratados pelos seus clientes, ou até mesmo vocês como empresários, vocês precisarão ter, né? Vocês precisarão apresentar conteúdo ou apresentar resultados para os seus clientes. Né? A gente sabe disso, né? Dentro desse mundo concorrencial da engenharia agronômica, vocês irão se destacar muitas vezes pelo quê? Pela sua diferenciação de mercado, né? Mas para que a gente possa entender um pouco mais, hoje nós estamos trabalhando em si, né?
na grande maioria da parte de gestão, sobre teorias modernas, né? Lembro lá na primeira aula que nós tivemos sobre os novos eficiência e eficácia, sobre os novos tempos e novos desafios, por exemplo, assim, os velhos tempos, entre aspas, né, dentro da administração, era o capital financeiro, né? Uma das principais preocupações, lógico, que é ainda uma das principais preocupações, o capital financeiro. Mas percebe-se como no decorrer do tempo que o capital humano, por exemplo, ele está tendo uma grande parcela dentro dessas teorias modernas de gestão. Então, hoje está mudando algumas coisas, algumas características, e isso que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. Porque, meus caros agrônomos, vocês encontrarão, né, essas diferenciais de mercado, essas diferenciações de teorias, muitas vezes, no dia a dia de vocês, beleza? Vamos lá. Fundamentos em modelos de gestão. Então, os fundamentos da excelência, veja que agora a gente começa a trabalhar com a questão de excelência, né? Por exemplo, eu creio, e espero que isso esteja acontecendo, que eu estou desenvolvendo um trabalho, estou prestando um serviço para cada uma de vocês com excelência. Eu espero que vocês estejam entendendo, né, o meu propósito das aulas, os temas das aulas, como dos outros professores também. Então, a gente busca, dentro desses modelos de gestão novos, né, essa questão de excelência. Nós precisamos ter excelência em nosso trabalho, nós precisamos ter excelência em nosso mundo, no convívio, né? Por quê? Porque isso se traduz em gestão, organizações de elevado desempenho, ou seja, né, a partir do momento que você tenha excelência em sua gestão, não que você não vai errar, muito pelo contrário, nós somos suscetíveis a erros e temos, né, que muitas vezes errar, mas diante daquela famosa jargão, né, com os erros você se aprende, isso é verdade. Por quê? Porque você vai cada vez mais dentro dos erros, ou até mesmo da prática, você vai se tornando excelente naquilo que você traz. Por isso, essas questões de organizações de elevado desempenho. Porque lembra que nós falamos, né? Os recursos diante do PDCO, do sistema, do processo administrativo, né, que são recursos de um lado para termos resultados e desempenhos de outro. Senão não adianta. Por exemplo, vocês já estão há 2 anos praticamente fazendo o curso de graduação, possivelmente vocês irão querer ter mais, né? Vocês vão querer ter situações assim mas depois que vocês se formarem, vocês vão querer ter todo o retorno financeiro, vocês vão se capacitar cada vez mais. Por quê? Porque isso faz parte hoje do nosso dia a dia. Por isso, essa excelência em gestão, né? E os fundamentos que se baseia os critérios de excelência são, né, alguns fundamentos. Uma visão sistêmica. O que é isso, né? É o entendimento das relações da interdependência entre os diversos componentes de uma organização, bem como entre a organização e o ambiente externo. Ou seja, muitos de nós, por exemplo, entramos em nossos trabalhos com aquela linha de você já sabe o que faz e você fica preso, por exemplo, a esse quartinho aqui, ou esse meu escritório aqui, por exemplo. Né? Eu entro aqui e fico aqui, né, o dia inteiro. Eu não percebo, eu não procuro entender, por exemplo, o que está acontecendo ao meu redor. Isso é visão sistêmica. A visão sistêmica é você organizar. Por exemplo, pergunto a vocês. Vocês, quando entraram na graduação, era um tipo de agronomia. Hoje, você percebe que com a tecnologia, com a produtividade mudou. E creio que quando vocês se formarem daqui a 3 anos, espero que isso aconteça, a agronomia, né, a engenharia agronômica, ela vai mudar de alguma forma. Os conceitos, as práticas, a tecnologia, e isso faz parte. Mas para que isso aconteça, hoje nós temos que ter essa visão sistêmica, ou seja, não ser uma visão pautada no dia de hoje ou no que você tem que fazer. Você tem que observar o que os outros estão fazendo, você tem que observar o que os outros, eu falo assim, os concorrentes, os fornecedores,
os seus clientes, né, os próprios consumidores da engenharia agronômica, né, os proprietários de terras e tudo mais, eles estão mudando, mas para que isso aconteça, você, meu caro profissional, tem que ter essa visão sistêmica, ou seja, pensar fora da casinha, como diz, ou da caixinha, como diz, tá? Porque muitos de nós somos acostumados, por exemplo, a chegar no nosso trabalho 6 horas da manhã até 7 horas da noite, e tudo daquele jeitão meio operacional. Muitas vezes você não entende ou não vê a oportunidade dessas visões externas. Você percebeu o que está acontecendo no mundo, né? Você, por exemplo, entender que a economia, você pensa como engenheiro, a economia não faz parte da minha área. Lógico que faz, porque isso depende do preço do dólar, da commodity, né? Vocês vão trabalhar com produtores que exportam produtos, né? Então tudo isso faz parte, um exemplo de uma visão sistêmica, ou seja, pensar fora da casinha, pensar fora da caixinha. Lembrem-se sempre disso. Outra questão característica é o ambiente organizacional, que é isso que vocês fazem, né? Vamos lá, vocês buscam um novo nível de conhecimento, tanto que vocês, né, numa sexta-feira, dia 3 de setembro, como hoje, vocês estão aqui vendo e me ouvindo uma videoaula sobre teorias modernas de gestão. Vocês estão procurando um novo nível de conhecimento, por meio de percepção, por meio de reflexão, avaliação, compartilhamento de experiência. Creio que muitos de vocês aí em sala de aula, creio que vocês conversam, né, sobre o que acontece no dia a dia de vocês. Vocês começam a ter, dentro da administração, nós temos uma palavra que se chama networking, né, rede de relacionamentos. Então, creio que vocês, muitos aí da sala de vocês, do quarto período, vocês fazem negócios entre vocês. Isso são aprendizado organizacional, né? Vocês têm um conceito, logicamente, que eu estou trazendo para vocês, mas muitas vezes na prática vocês já são excelentes, porque vocês estão buscando níveis de conhecimento através da graduação, por exemplo, né, com os nossos professores aí, ótimo colegiado aí de agronomia, com diversos professores, mas também creio que muitos de vocês, paralelo à organização da acadêmica, né, até mesmo por causa do trabalho, né, vocês fazem também alguns tipos de complementos, alguns tipos de capacitação, né, por vocês mesmos. Por quê? Porque vocês pensam que é a melhor maneira do que da capacitação elevar a sua renda, elevar o seu trabalho. Então isso faz parte e é um aprendizado organizacional. Dentro dessas teorias modernas de gestão, nós temos essas questões assim, precisamos sempre nos reavaliar, precisamos sempre conhecer, precisamos sempre capacitar, que é isso que nós fazemos. Aquela ideia de assim, quando terminar os meus estudos, nós sabemos que não é isso. Vocês sabem, vocês já estão há 2 anos praticamente na graduação, vocês sabem que muita coisa mudou dentro da agronomia, ou dentro da área que vocês vão buscar, né? Então pense nisso. Essa é a primeira, essa visão sistêmica de pensar um pouco fora da casinha, fora da caixinha, e sempre o aprendizado, ou seja, sempre capacitações, sempre se formalizando, se informando de conhecimento. Lógico que hoje a gente é bombardeado por diversas formas de informações, por exemplo, né? Então pense nisso também, tem que tomar sempre cuidado. Por quê? Porque também, como a gente é bombardeado com diversas informações, também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, dar uma filtrada no que vai acontecer, né? A proatividade, ou seja, a capacidade da organização ou do profissional, quando eu falo organização, é das empresas onde vocês estão, né? Ou da própria faculdade, de se antecipar às mudanças de cenários e às necessidades e expectativas dos clientes e das demais partes interessadas. Ou seja, o que nós somos acostumados meio a fazer? Aconteceu um problema, depois que estoura, aí você vai proceder, vai resolver. Por que você não pensa antes? Por que você não tem essa proatividade assim, opa, eu posso melhorar, eu posso antever as situações, então o que eu vou fazer? Eu vou criar alguma coisa, uma estratégia, para que eu possa atender as necessidades e expectativas do meu cliente. Quem não gosta, como cliente, por exemplo, de qualquer instituição,
de qualquer organização ser surpreendido. Vamos lá, um prazo. Você comprou um móvel, por exemplo, numa loja, ele fala que vai te entregar em 30 dias. E quando entrega em 10, nossa, isso te atende às expectativas. E, por exemplo, isso faz com que você fale bem dessa instituição. Agora, se atrasar, né, vocês sabem o que acontece. Né? Então, nós pensarmos em essa proatividade, por isso a importância da visão sistêmica, por isso a importância da capacitação, de você analisar os cenários dentro do teu nicho de mercado. Porque nós sabemos, por exemplo, eu na área de gestão, muda-se o nicho de mercado a todo instante. O agronomia também, como engenheiro civil também, como engenheiro mecânico também, como a educação também. Então, veja, todos, né? Todos os nichos de mercado, eles mudam o cenário. Mas o que acontece? A grande maioria pensa, eu vou esperar para ver o que acontece. Esse espera, por exemplo, lá no ano passado, quando a gente iniciou a pandemia, muitos de nós, e eu fui um deles, falou, não, é 1 ou 2 meses só, né? Vamos esperar. Já faz 1 ano e 9 meses, praticamente. É 1 ano e 8 meses, nem lembro mais agora. Vulgarmente falando, 2 anos já, né? Porque ainda a gente está no processo ainda da pandemia. Veja, se eu tivesse dobrado os meus braços, né? Dobrado não, né? Como que é? Se a palavra agora, veja, é sexta-feira, né? Cruzado os braços, cruzado os braços, não se antevendo o que vai acontecer, nós estávamos até agora, como muitas empresas fizeram, não mudaram, não tiveram essa proatividade. A inovação, né, a implementação de novas ideias geradoras de um diferencial competitivo. Aquele diferencial, a inovação. Por exemplo, vocês sabem, quando vocês se formarem, entre vocês aí da sala do 4º período, serão concorrentes, correto? Mas também tem gente em Guarapuava se formando em agronomia. Tem gente em Maringá se formando em agronomia. Tem gente em Cascavel se formando em agronomia. Veja, só no nosso, digamos assim, no nosso estado. Então, você já tem que começar a pensar, eu vou estar dentro desse cenário, eu vou estar dentro desse nicho de mercado altamente concorrencial. O que eu tenho que fazer? Ter um diferencial competitivo. E como? Uma inovação. A inovação primeiro se perguntem, né, entre vocês, com vocês mesmos, né? Eu quero ser o mesmo engenheiro agrônomo que eu conheço muitos por aí, né? Eu vou ser igual a eles, ou eu vou querer ter algo diferente? Esse algo diferente é essa inovação. Porque você vai se formar, tem mercado e tudo mais, mas se você pensar que você vai ser igual o que já tem no mercado, você vai ser só mais um que está no mercado. Agora, se você tiver uma inovação, uma ideia inovadora, de prestação de serviço mesmo, um diferencial competitivo, você vai ser o engenheiro agrônomo, e não só mais um. Então, pense sobre isso, né? A liderança e constância de propósito, veja, o comprometimento dos líderes com os valores e princípios da organização, capacidade de construir e implementar estratégias e um sistema de gestão que estimule as pessoas a realizar um propósito comum e duradouro. Ou seja, assim, nós temos que ser extremamente comprometidos, né, com os valores. Quando nós entramos dentro de uma organização, dentro de uma empresa, você veste a camisa, né? Logicamente, você está comprometido com os valores dessa organização. E muitos de vocês vão ser empresários que terão as organizações, vocês precisarão ter propósitos para passar aos seus colaboradores, aos seus clientes, esses valores das suas empresas, né? Porque, vamos pensar, vocês como colaboradores, vocês trabalham para um objetivo em comum, que é o da empresa, né? Como se vocês tiverem uma empresa, vocês terão que fazer com que os seus colaboradores trabalhem em um propósito comum e duradouro para a sua empresa. Então, muitas vezes, é treinamento, é motivação, é você entender o seu colaborador e, principalmente, essa questão de liderança. Mais tarde, no segundo bimestre, a gente vai ver uma diferença entre liderança e chefia, tá?
Muitos de nós somos chefes e não líderes, muitos somos líderes e não chefes. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas tentar dentro dessas teorias modernas de gestão, lembra lá do capital humano, entender mais seus colaboradores, é essa questão de liderança. Essa questão de fazer com que as pessoas, não porque você manda, né? Não porque você manda, você é o chefe, não. Fazer com que as pessoas te sigam, né? Deixar um legado, muitas vezes, isso é um dos princípios dessa teoria geral, teorias de gestão modernas, né? Visão de futuro, né? Que vai muito de encontro a essa visão sistêmica, você entender se é proatividade, mas também você analisar como vai estar, como eu falei, como vai estar a agronomia daqui a 2 ou 3 anos, 4 anos, quando eu me formar. Então, é a compreensão dos fatores que afetam o negócio e o mercado no curto e longo prazo, permitindo o delineamento de uma perspectiva consistente para o futuro desejado pela organização. Ou seja, ter essa visão de futuro, aqui você já está no 4º período, você perceberá em que linha você vai trabalhar. Em gestão agrícola, né, administração rural, né, a operacionalidade, a produtividade, aonde você vai trabalhar, se é na região de Pitanga, se é na região do Iporã, se é na região norte do Paraná, se é na região oeste ou norte do Brasil. Então, assim, você precisa ter, ou até mesmo fora do Brasil, por que não? Ou no sul, no Rio Grande do Sul. Então, veja, a visão do futuro é compreender a curto, médio e longo prazo, mas a médio e a longo prazo, como será, como estará, né, o seu mercado, o mercado da agronomia. Para quê? Para que vocês, desde já, comecem a pensar, opa, eu vou me capacitar para essa linha de produção. Eu vou me capacitar por esse caminho que o agronegócio, por exemplo, ele está me mostrando. Porque nós sabemos, hoje nós moramos numa região altamente agrícola, né? Do mercado do agronegócio. Então, para vocês, futuros engenheiros agrônomos, se sabe que tem campos de trabalho. Mas para que eu possa entender, para que eu possa ter resultados lembrando disso, eu tenho que muitas vezes verificar qual a tendência de negócio, né? Quais os fatores que vai mudar daqui, por exemplo, até o final do meu curso, para que quando eu esteja no mercado de trabalho ou quando eu esteja já no mundo empresarial, eu já saiba qual cliente, qual mercado atingir. Foco no cliente, no mercado, né? Conhecimento e entendimento do cliente e do mercado, visando a criação de valor de forma sustentada para o cliente, maior competitividade no mercado. Quando eu falo em mercados, né, é esse mundo do agronegócio, né? Em qual área que eu vou me especializar? Isso é mercado, que nós sabemos. Aí em Pitanga tem produção de leite, produção de soja, produção familiar, né? Você tem a indústria de beneficiamento, né? Você tem frigorífico. Então, veja, tem vários e vários mercados dentro do agronegócio. E qual vai ser o teu foco? E principalmente o seu cliente. Não estou falando que o cliente sempre tem razão, né? Mas você tem que atingi-lo de alguma forma. E lembrando daquilo que eu falei para vocês, vocês vão querer ser iguais aos que são hoje, os engenheiros, vocês terão que ser diferenciais de mercado, porque também a quantidade no número de engenheiros agrônomos também vai subir, né? Então, essa questão no foco no cliente e no mercado. A responsabilidade social, né? O que é isso? Nós sabemos hoje, né, que trabalhamos muito com essa responsabilidade social no mundo dos negócios. Ou seja, né, a gente percebeu diante da pandemia muitas empresas doando algum tipo de material, doando máquinas, equipamentos. Por exemplo, se eu sou um consumidor, eu vou procurar muitas vezes essas empresas que têm essas atitudes, essas ações de responsabilidade sociais, né, de sustentabilidade, por exemplo. Né? Por exemplo, a gente não tem hoje lixos, hoje lixo em si que a gente joga, né? Muitos desses lixos descartáveis, muitas vezes, o que acontece? São matérias-primas para um produto, né? Para um produto. Por exemplo, a gente tem hoje, né, telhas com matéria-prima de papelão, roupas à base de petróleo, seja de plástico,
Veja, então essa responsabilidade social vai muito mais da ética, da transparência, que logicamente precisa, mas principalmente na nossa área dos recursos ambientais, né, e culturais. Para quê? Para que você possa trabalhar a futura geração, que são essa futura geração que vão ser os nossos clientes, que vão ser os nossos filhos e tudo mais, mas também serão os nossos clientes, nossos parceiros de trabalho, nossos parceiros de negócio, né? Ou que vão continuar, né, o nosso patrimônio, o nosso case, né? Então pense um pouco sobre isso, sobre essa responsabilidade social. Nós muitas vezes procuramos essas empresas para fazer negócios, essas que têm essa responsabilidade social. Gestão baseada em fatos, ou seja, tomadas de decisão com base na medição e análise de desempenho, levando-se em considerações as informações disponíveis, incluindo os riscos identificados. Logicamente, quando a gente fala em gestão, a gente fala também em riscos, muitos riscos, né? De eu tomar uma decisão incorreta, de eu investir no mercado onde não está propício, faz parte, né? São essas tomadas de decisão. Na lógica, a gente tem que errar menos. Para que a gente possa errar menos, a gente tem que ter a medição e a análise de desempenho. Eu poderia ser hipócrita e falar assim, todo mundo, né, vai ter um ótimo mercado no agronegócio daqui a uns anos. Isso é uma perspectiva, não é uma análise de desempenho, né? Uma coisa é você achar, outra coisa é você ter certeza diante de fatos, diante de informações. Então, a partir do momento, vocês futuros agrônomos que vão precisar tomar decisões, tomem decisões de acordo com fatos. Por exemplo, assim, nós sabemos trabalhando muito em empresas familiares. Então, o proprietário fala assim, faz 20 anos que eu planto dessa mesma forma. Mas ele tem que mudar, porque as coisas mudaram. Porque se ele continuar fazendo 20 anos da mesma forma, ele está perdendo dinheiro. Então, muitas vezes, são essas análises de desempenho. Não é o que eu acho, é o que o mercado, é o que o negócio, é que os números, as análises vão me mostrar. E muitas vezes é responsabilidade nossa, né, como consultores agrônomos, que muitos serão, ajudar os nossos clientes com essas tomadas de decisão. Mas lembrando, baseados em fatos, e fatos reais, né? Não adianta eu querer falar assim para vocês, o preço da gasolina vai baixar, porque nós queremos. Não, a gente sabe que não é isso. A gente tem que trabalhar com essa análise, com essa informação. O preço do gasolina subiu, o consumo tem que ser menor, né? O custo de produção vai ter que ser maior. Então, tudo isso você tem que analisar numa tomada de decisão, uma visão sistêmica, centralizada, né? Numa visão do futuro, numa proatividade, mas sempre as tomadas de decisão baseadas em fatos, ou seja, baseadas em números. Ali eu já falei para vocês, eu dei uma introdução nessa valorização das pessoas, né? Nas últimas horas nós falamos sobre isso. Deixa ser um pouco essa questão do capital financeiro para trabalhar um pouco essa questão do capital humano, então isso faz parte, né? Valorizar o trabalho das pessoas, né? Mas lógico, você cobrar até certo ponto o resultado, porque isso faz parte, né? Nós precisamos dar resultados, mas muitos de nós precisamos também dar o quê? Dar ferramentas para que essas pessoas possam entregar os resultados para nós. Então, é esse desenvolvimento das pessoas. Processos, né, uma abordagem para processo, compreensão e gerenciamento da organização. O que é isso? Né? Não é que quer dizer que seja engessado. Lembre lá na teoria geral da administração, nós falamos com algumas administrações meio burocráticas. Não é isso, não é um engessamento, tá? Mas, assim, a gente saber, desde um cliente novo, ou desde de um funcionário novo em nossas empresas, colaborador, quando ele entrar, ele já sabe o que vai acontecer, porque tudo tem um processo, tudo tem um padrão. Lógico que você pode ser flexível, e tem que ser flexível em algumas situações, mas logicamente que tem que ter um padrão de trabalho, um padrão normativo, né? Orientação para resultados, né? Então é isso. A gente sabe o compromisso com a obtenção de resultados que é tendo de forma harmônica e balanceada as necessidades de todas as partes interessadas na organização.
Lógico, não adianta você ter visão sistêmica, não adianta você ser proativo, não adianta você ter uma visão de futuro, né? Não adianta você ter essa abordagem organizacional, a capacitação, né? O desempenho das pessoas, se essas pessoas ou o seu trabalho não tem eficácia. Lembra lá da eficiência e eficácia? É isso que acontece. Essa orientação para resultados. Nós temos que dar resultados. Nós, como engenheiros agrônomos, vamos ser contratados para dar resultado. Vamos lá, imaginar assim. Esse ano de 2021, né, nessa sala aqui que eu estou, eu vou plantar e produzir 50 sacas de soja. Beleza? O ano de 2021. Mas no ano de 2022, que a gente sabe, o custo operacional mais alto, se o custo aumentou e eu tenho que faturar mais, nessa mesma sala, nesse mesmo terreno, nesse mesmo quartinho, eu preciso para que eu possa equilibrar, por exemplo, as minhas contas, ou dar resultados, eu preciso colher 70, 80 e não 50. Porque a orientação é para resultado, ou seja, produtividade. Então, nós temos que sempre pensar dessa forma, a questão de resultados. Nós temos que dar resultados para as organizações nossas, ou organizações a que nós, ou você, nós representamos. Beleza, meus queridos? Então, hoje, eu trouxe essa questão aí para vocês da teorias de gestão, modernas de gestão. Espero aí que eu contribuí nessa sexta-feira, dia 3. Espero que vocês estejam aí. Acho que já são, creio que muitos aí já 8 horas, 9 horas da noite, né? Mas esperem até 10h40 aí para finalizar a nossa aula. Lembrando que eu estarei no grupo do WhatsApp à disposição de vocês, tá? Então, essa aula aqui, essa videoaula, estará disponível a partir das 19 horas e vocês já estão me vendo, né? Essa videoaula, o material de apoio e também o material complementar. E lembrando, na próxima sexta, a gente finaliza os conteúdos também, né? O conteúdo e uma atividade avaliativa para terminar, né, os 4 pontos de atividades avaliativas durante o bimestre e depois, né, daqui a menos de 15 dias, a semana de provas com a nossa provinha valendo 6 pontos, beleza? Estarei aqui no WhatsApp, sextou, depois das 22h40. Até mais!